Boa noite, bem-vindo ao programa Linha Aberta. Às terças-feiras, a esta hora, entramos em sua casa para fazer análise da atualidade. E hoje, o tema escolhido para este programa são os 2 anos da administração Nhus, tendo em conta que no último domingo, dia 15 de janeiro, o atual Presidente da República completou 2 anos desde que tomou posse. São um total de 5 anos que deverá cumprir e no dia 15, cumpriu o 2º ano do seu mandato. E vamos analisar, portanto, o desempenho do governo nesses 2 anos que já decorridos, dos 5 que, portanto, vão fazer parte deste mandato. E, portanto, tenho aqui comigo 3 convidados que vão nos ajudar a olhar para estes 24 meses de administração do presidente Nhus, olhando para aquilo que foram as suas principais promessas eleitorais, mas também aquilo que são os campos que ele escolheu, que deverá trabalhar neles, e para aquilo também que foram os desafios que o país enfrentou ao longo destes anos. Tenho aqui comigo, do meu lado direito, o economista João Mosca, que vai certamente nos ajudar a fazer esta análise. E também tenho o analista, o senhor Ernesto Macuacua, e também o doutor Egídio Vaz. São com eles que nos próximos minutos vamos, portanto, fazer um breve olhar nesses 24 meses de Filipe Nhus. E os caros telespectadores, lá para o meio do programa, também vão ser chamados a deixar ficar a sua opinião, como é que eles têm estado a ver esta administração. Muito obrigado a todos por estar aqui neste programa. Vou mesmo começar, costuma-se dizer que os últimos são os primeiros, vou mesmo começar pelo Egídio. Egídio, que nota dá? Bem, penso que ainda não temos condições para o Egídio entrar. Vou mesmo começar com Ernesto Macuacua. Que nota dá ao governo de Filipe Nhus e porquê? Ok. Boa noite a todos, colegas do painel. Esta avaliação que a gente pretende hoje levar a cabo é uma avaliação que, se pretendermos minuciosa, sob o ponto de vista de metodologia científica da avaliação de uma administração pública, à cabeça, portanto, o Filipe Nhus, temos que ter em conta vários elementos aqui a analisar. Mas, sem perder muito tempo, vamos partir da subjetividade que corre em torno do senso comum, como é que ele opina, sob o ponto de vista desta administração, da forma como colocou a questão. Portanto, a opinião pública, o senso comum, traz a ideia, portanto, de uma avaliação negativa. Portanto, isto não é novidade para todos nós. Agora, o que é que está em causa aqui? O que está em causa é que nós temos alguns elementos científicos que estão muito distantes desta avaliação. A começar, primeiro, pela análise setorial que poderíamos fazer dos componentes de toda esta gestão pública no geral. Esta análise, portanto, não está feita, ou pelo menos não está veiculada. O que está em causa é que há uma herança de governação que antecede ao presidente, que essa herança, portanto, vem gerando consequências no campo político, econômico e social. Comecemos pela geração da dívida que tornou-se pública, por exemplo. Comecemos pelo recrudescimento dos serviços públicos básicos para a população, o aumento do custo de vida, etc, etc. Portanto, esses elementos todos propiciaram um cenário que fosse quase que impossível classificar de outra maneira esta administração nestes 2 anos. Okay? E aí ficam de fora
todos os elementos, porque se tivermos em conta o veículo desta opinião é um veículo eminentemente urbano, porque é no contexto urbano em que a moeda ou a falta dela, faz com que a precariedade da vida seja, portanto, mais notória. No campo, provavelmente as coisas não estejam a ser vistas desta maneira, por isso é que as pessoas, quando opinam com relação a isto, falam em termos de paz, 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 etc, etc. Portanto, não colocam outros indicadores que a urbanidade coloca. E fica tudo de fora que tem a ver, por exemplo, com os esforços da reforma tributária para descongestionar o peso fiscal e dos contribuintes, ficam de fora. Fica de fora também, por exemplo, a toda uma atividade que está ligada à introdução de mecanismos para fomento pecuário, fomento agrário, vamos falar dos tratores para os distritos, etc. Portanto, isso tudo está fora. A urbanidade não encaixa isso, não consegue ver isso. Está de fora também a construção de um hospital, por exemplo, de raiz para Quelimane, hospital central, o primeiro desde a independência. Isso não está nas contas desta avaliação. Todo este esforço que vem desde a visita do News aos Estados Unidos, visitas essas que geraram elementos que não são perceptíveis a olho nu, como, por exemplo, há 10 anos depois, uma embaixada dos Estados Unidos é dada à Vale. A seguir a estas visitas, temos contratos de grande peso ao nível da indústria de hidrocarbonetos, por exemplo, com a Eni, e depois a Luz Verde da Nadaco, etc, etc. E todo o efeito político que daí quase que as pessoas acham que é coincidente, não é coincidente. Portanto, esse esforço todo está fora, mas por culpa também de um governo que não é comunicativo com o seu eleitorado. Não sendo comunicativo com o seu eleitorado, vão as expectativas ligadas à descorrespondência entre o discurso, por exemplo, da tomada de posse e aquilo que a urbanidade, que é ela que veicula com força este discurso da negatividade da administração. Portanto, não há correspondência. As pessoas não veem essa correspondência. As pessoas veem uma descorrespondência também ao nível das iniciativas de lei que vão aparecendo ao nível da Assembleia da República. Vou dar um exemplo, lei sobre o digital. O que isto mexe no dia a dia com o cidadão num contexto em que a administração da justiça e os cidadãos estão a viver crimes severos de violação contra menores todos os dias, etc. Portanto, não há um match entre isto que está sendo feito, quer na administração da justiça, quer na atividade governamental e o próprio dia a dia do cidadão. Hoje, o aumento dos preços, do custo dos serviços básicos, no caso concreto da água e da eletricidade, é inversamente proporcional, por exemplo, à forma como ou a qualidade com que estes serviços estão sendo entregues ao cidadão. Portanto, isto é o que o contexto urbano está a viver. E é este contexto que tem os mídias, tem a formação da opinião, etc, etc. Portanto, dá todo este cenário da negatividade. Mas a sua nota, na sua avaliação? Sim, a minha avaliação é esta. Portanto, a negatividade da administração, portanto, do News, é exatamente por esta descorrespondência, entre a expectativa popular, sobretudo do contexto urbano, e, portanto, o discurso. Portanto, o povo não está a ver, não está a sentir-se patrão em linguagem simples. Então, eu diria que nesse contexto não estamos numa avaliação positiva, é uma negação negativa. Nós temos o outro lado da história, que comecei por ele, que tem a ver com todo um esforço que vai sendo, portanto, visto, e dei exemplos concretos, não é? Que você podia ver que, afinal de contas, alguma coisa aqui está sendo feita, mas não está sendo feita para um setor que tem expectativas reais sobre o que a consequência de antes dos 2 anos
Filipe Nunes, quando tomou o poder, tanto foram acontecendo. Porque na altura falava-se, por exemplo, do seguinte: ok, o presidente não tem. Nós conhecemos o nosso regime político, como é que ele opera. Voltaremos para mais detalhes à volta disto, que eu gostava de ouvir a opinião de Egídio Vaz. Que nota dá aos 2 anos do governo de Nyusi, do presidente Filipe Nyusi, e por quê esta nota? Muito obrigado. É bom estar aqui e boa noite aos telespectadores. A ideia geral do ano 2016 é um ano desafiador. E, como tal, pouco se fez. Mas a coisa mais importante foi a falta de paz. E também as consequências que advieram das dívidas não declaradas ao FMI e à Assembleia da República. E, portanto, são esses 2 elementos muito importantes. Ora, deixem-me também, antes, algum preâmbulo aqui. Qualquer avaliação que nós formos a fazer neste momento será, na verdade, nem avaliação, vai ser um julgamento eminentemente moral. Porque nós temos, sim, os elementos para avaliar, que são os programas de governo e programas quinquenais. Mesmo a ideia de voltarmos sempre ao discurso inaugural, eu julgo que, para sermos uns cidadãos consequentes, devíamos verificar se aquilo que o presidente afirmou no seu discurso está vertido nos demais documentos operacionais. Então, deste ponto de vista, parece que o debate não vai ser sedutor. Não vai ter sedutor, então temos que fazer um julgamento eminentemente moral e político. Colocando as coisas desta forma, eu verifico, o único instrumento para mim é justamente a Constituição da República. E o presidente Nyusi não foi a tempo de garantir a paz em Moçambique, em 2016. Mas também as consequências das descobertas das dívidas resultaram no bloqueio internacional. Portanto, esses 2 elementos foram motrizes para a estagnação do país, entanto que uma sociedade em progresso para resolver os problemas. Para mim, esta é uma constatação quase que óbvia. Se nós colocarmos na escala de 1 a 10, ou 1 a 5, ou qualquer escala que colocasse, para mim, julgo que um suficiente era justo. Por que um suficiente? Simplesmente porque o país simplesmente não deixou de existir, não colapsou, não faliu, mas conseguiu, com estes problemas, e desde setembro a esta parte, desencadear um ciclo de reviravolta. Para terminar, também uma primeira fase, julgo que é um pouco injusto fazermos a avaliação de 2 anos, porque não é metodologicamente sério este exercício. Temos que fazer a avaliação dos últimos 12 meses, porque, na verdade, em 2015 nós fizemos a avaliação. Então, estaríamos a corrigir as nossas avaliações de 2015 ou estaríamos a corrigir e íamos aumentar com 2016. Então, eu julgo que pelo menos metade do mandato seria 2 anos e meio. Faria sentido, eventualmente. Mas não julgo justo. Por que não julgo justo? Porque vamos cair, do ponto de vista metodológico, a uma tentativa de acumular os erros. Alguns cometidos em 2015 eventualmente foram corrigidos em 2016. E em 2016 também alguns erros foram corrigidos e outros foram cometidos. Então não estaríamos a ser justos a fazer uma avaliação cumulativa desse ponto. Essa avaliação, na verdade, o objetivo é ver os aspectos positivos e os aspectos negativos. Portanto, e até certo ponto até ajudar o governo a tomar, se calhar... Então, em termos concretos, eu julgo que desde setembro a esta parte existiram alguns avanços.
Mas em termos concretos, e corajosamente vamos dizer isso, o país estagnou em 2016. Eu julgo que os últimos entendimentos havidos já em dezembro, no cômputo político, tendentes a resolver os problemas, a viagem do Presidente da República aos Estados Unidos da América e os sucessos que trouxeram em termos de desencadear um novo ciclo de desbloqueio, podem constituir-se alguns aspectos, digamos assim, positivos, mas positivos para correr e para manter-se no mesmo lugar. Mas em termos concretos, eu julgo que enfrentou esse governo grandes desafios e a grande falha para mim foi o facto de não podermos conseguir a paz, dois, também aquilo que tem sido o estandarte do governo na área da agricultura também andamos pouco. Portanto, para mim, estes são os grandes problemas que eu julgo que, se fossem competentemente abordados, poderia, de facto, ter efeitos multiplicadores sobre o povo. Chamo neste momento o Mr. João Mosca. Qual é a sua avaliação? Anota aí porquê desta avaliação. Boa noite aos telespectadores, colegas do painel. Eu concordo, em geral, com alguns aspectos que foram anteriormente referidos. Primeiro, que a análise tem consequências anteriores, da governação anterior, alguns aspectos graves, sobretudo a questão da guerra e a questão das dívidas ocultas, e não só dívidas ocultas, outras dívidas existiam antes das ocultas. Nós devemos não esquecer que as dívidas ocultas representam menos de 15% do total da dívida pública nacional. Portanto, há muitas outras dívidas que estão em situação crítica também. Primeira questão. Segunda questão, devo dizer que nós não devemos resumir este trabalho à avaliação do presidente Nyusi, porque há um governo, há um partido que sustenta, em termos políticos, esse governo, há um contexto internacional, portanto há um conjunto de forças políticas e económicas que fazem com que o Presidente, muitas vezes, requer ao Presidente certo tipo de decisões, mas ele também está, muitas vezes, dificultado de fazer certo tipo de decisões, na medida em que há forças políticas internas e externas, há condicionantes económicas e políticas em curso, que ele muitas vezes não pode tomar as decisões que pretende tomar, não é? Eu estaria convencido que ele, se pudesse ter tomado algumas medidas, haveria de ser tomado, mas não foi possível, ou não conseguiu, talvez não conseguiu fazer essas medidas. Terceiro, eu queria dizer que é verdade que as questões fundamentais, como disse o nosso colega Vaz, é a questão da guerra e da crise económica, que é origem de anos anteriores, mas então o que eu pretendo aqui é ver como é que o governo geriu esta crise. Essa é a questão central, porque a crise já está instalada. Não foi este governo que provocou a crise, estes últimos 2 anos, não é? Então, como é que o governo geriu a crise? Em minha opinião, acho que o governo acredito que foi apanhado de surpresa em muitos aspectos. E, portanto, gerir problemas tão avultados, tão graves, como os que nós conhecemos, de uma forma imediata, sem conhecer os dossiês, eu acredito que foi uma grande dificuldade. Mas também é verdade que houve, por parte do governo, muitas vezes, situações de discurso político e de comunicação à sociedade que foram pouco claros, difusos, às vezes contraditórios entre si, não só para a sociedade moçambicana, como para o exterior. Isso revelou uma certa inaptidão governativa para lidar com problemas tão complexos como aqueles que teve em mão e que tinha que os resolver, mas não tem conseguido resolver. Portanto, aqui há um problema claramente de inaptidão, de dificuldade, da complexidade e de alguma incapacidade técnica e política mesmo de resolução dos problemas, considerando os contextos e expressões políticas que existem internas e externas. Analisando isto,
Eu penso que não dar passos significativos na paz foram coisas muito complicadas, porque aconteceram situações de tentativas de paz, depois houve assaltos, depois houve tentativas de matar pessoas, depois houve pessoas que morrem sistematicamente, não sei se existem esquadrões da morte ou não, mas morrem permanentemente pessoas de vários partidos, embora exista uma certa incidência para um determinado partido, os raptos continuam, portanto, há aqui um conjunto depois há o discurso da paz, tentativa de diálogo, mas também existem operações militares muito violentas de ambas as partes, naturalmente. Portanto, há aqui um desfazamento muito grande entre o discurso, as intenções e a realidade. Isso pode significar que dentro do sistema partidário político, e não só da Frelimo, também da Renamo, existam vozes e forças que não estão de acordo com uma única via de solução dos problemas, sobretudo a questão da paz. Eu acredito que haja pessoas importantes no sistema do poder que querem a paz via diálogo, via entendimento, via recuperação da confiança, mas também acredito que haja forças militares e de segurança de ambas as partes que não querem uma solução de tipo militar, de tipo político, não é? Então, isso é explicável perfeitamente porque é que há forças que não querem isso. Simplesmente agora não temos tempo para eu poder explanar. Portanto, faça isso. Depois apareceu um outro problema muito grave que também o governo não soube gerir. Já se sabia que havia um problema grave, que é o das empresas públicas. As empresas públicas é um cancro da economia moçambicana, onde serve de suporte a certo tipo de financiamentos pouco transparentes ao governo, ao partido e se calhar a pessoas, e que foi sustentado pelo Estado, protegido pelo Estado, mas ao mesmo tempo o Estado servia-se dessas empresas para determinados fins, inclusive de política económica, no sentido de assegurar tarifas subsidiadas de energia, de água, etc., transportes públicos, etc., etc. Portanto, as empresas públicas foram instrumentalizadas pelo poder do Estado para a aplicação da política económica, quando as empresas públicas têm outras funções que não necessariamente essas. Naturalmente tem a função social também de dar serviços às populações com menos rendimento, mas penso que extravasou completamente as competências de intervenção do Estado nas empresas públicas, além de que as próprias empresas públicas demonstraram situações de corrupção, de má gestão, etc., etc., que vinham-se arrastando e já se conheciam e não foram tomadas medidas sérias. Em relação às relações com o exterior, eu penso que também houve muitas indecisões e muitas falta de sustentação dos posicionamentos da governação. Portanto, a reunião de Londres, a demora em relação à questão da auditoria externa, o posicionamento da Procuradoria-Geral da República ou não, houve aqui, tudo isto reflete que não há entendimentos internos sobre quais são as vias para a solução dos problemas. E enquanto os problemas internos não se encontram patamares comuns, de acordo dentro do sistema partidário e político e do governo, sobretudo da Frelimo, para ver que nós vamos avançar neste sentido, então estas forças vão continuar a gerar contradições e isso reflete-se claramente na atuação do governo. Eu lamento porque conheço alguns responsáveis da governação, aos vários níveis, sei que existe gente séria e competente, ao contrário um pouco do que havia na governação anterior, em relação ao qual eu tinha muitas dúvidas sobre quase todas, mas nesta governação acredito que há gente muito bem intencionada, competente, mas as suas competências ficam limitadas por todo este conjunto de contexto de políticas económicas, forças políticas que dificultam a atuação do governo. É verdade também que eles próprios, o nosso aparelho de Estado, a nossa capacidade técnica dentro da administração pública, em muitos sectores, é muito limitada também. Portanto, há aqui certa incapacidade e inaptidão do governo gerir este problema. Finalmente, tocar um ponto que o nosso amigo Vaz colocou, que é o problema da agricultura. Quer dizer, a agricultura continua sendo absolutamente secundarizada. Sobretudo, os pequenos produtores, que são aqueles que produzem mais de 90% dos alimentos. E a alimentação é a questão básica para a resolução dos nossos problemas aqui. Mas
sem problema de resolução do problema da alimentação, a pobreza não vai diminuir, como não diminuiu. Quer dizer, o último inquérito às famílias revelou que o número de pobres aumentou. Então, e as desigualdades sociais aumentaram. Isso não é um problema deste governo, é um problema que se arrasta já talvez até há décadas, não é de agora só. Portanto, o discurso do governo também não parece que foi um discurso de justificativo, foi um discurso de justificativo da situação. O governo nunca reconheceu que internamente houve erros económicos sérios, que internamente houve um modelo económico que está em implementação, necessita de ser revisitado de forma muito aprofundada. Isso o governo nunca reconheceu esse problema. E esse é o problema-chave que nós temos aqui. Então, tudo isso faz com que, aquilo que disse o nosso colega aqui, que a percepção que existe na sociedade, sobretudo no meio urbano, é uma percepção tremendamente questionante, né? Primeiro por causa do custo de vida, dos preços, da qualidade dos serviços prestados, das condições de vida das pessoas, um conjunto de aspectos que fazem com que exista, possivelmente, embora não exista nenhum estudo que revele isso de natureza sociológica, qual é o atual estado de espírito da população, sobretudo da urbana, perante esta governação, mas com certeza que será bastante negativa, não é? Apontaram aqui, tanto os desafios que este governo teve que enfrentar, e não há dúvidas que, de fato, o governo, até em 2016, teve que rever o orçamento, porque os doadores praticamente cortaram os financiamentos, mas a resposta que o governo deu, o governo podia ter feito mais, ou que fez corretamente aquilo que estava dentro das suas capacidades para fazer face a este problema em concreto, de corte de financiamentos por parte dos parceiros e também da dificuldade, tanto para o governo ir aos mercados, também está a gerir uma situação de dívida. E perante estes poucos recursos, o que o governo fez corretamente para, portanto, conseguir sobreviver e pôr o país a andar mesmo nestas condições. Bem, na linha do que a gente já vinha iniciando atrás, o problema da eficácia, quer na economia, quer na gestão governativa, é essencialmente um problema de percepção. E o modus operandi de como foram acontecendo determinadas formas de gerir a economia, determinadas formas de gerir a governação, reorganizar, portanto, a administração pública, etc., etc., portanto, geraram dúvidas, okay? Não só ao nível interno, mas também geraram, portanto, ao nível externo, a má percepção que o Moçambique está na rota da corrupção ao nível exacerbado. Moçambique está na rota, portanto, de um Estado falido, etc., etc. Portanto, todo um conjunto de indicadores que foram revelando, não só ao nível dos grandes fóruns da avaliação da boa governação, ou mesmo do desempenho econômico, doing business, etc., etc., mas também ao nível interno. Portanto, e essa percepção generalizou a incerteza. E essa incerteza, portanto, foi o que fez com que, mesmo que se estivessem a fazer coisas, portanto, corretas, e eu acredito que houve ações extremamente ousadas e de nível estratégico até. Pegamos só ao nível, portanto, da tentativa de reorganização do setor tributário, por exemplo. Okay? Só aqui, portanto, este esforço do sistema financeiro? Do sistema financeiro, exatamente. Este esforço é um esforço sério e ousado, ao nível, por exemplo, embora podemos questionar se estamos no bom caminho, sob o ponto de vista das políticas fiscais e cambiais, não sei, mas as auditorias estão lá, as revistas estratégicas estão lá, e etc, etc. Então, nesse contexto que eu falava, portanto, da dúvida, da percepção, da corrupção, da percepção de nada está-se a fazer e dessa descorrespondência que o Mosca falava entre discurso e prática, portanto, cria esta dúvida também se estamos perante ações certas ou erradas. Vou dar um exemplo simples. No contexto da gestão pública,
Você tem setores lá que estão organizados e dentro desses setores tem, por exemplo, o Ministério da Educação. E numa dada altura você tira um Ministro da Educação. Ora, no diálogo governante-governado, o que é que você está a fazer? Por que é que está a mexer esta peça? O que é que não tinha antes que vou passar a ter com a peça nova que vou colocar, etc, etc. Portanto, todas estas questões, podia dar exemplo de mais outros setores, etc, etc, mesmo ao nível do impacto da relação política que o Estado tem, quer ao nível partidário, quer ao nível mesmo do Estado enquanto Estado, com as forças exteriores, a começar pelos Estados Unidos da América, ExxonMobil e por aí, etc, etc. Isto quando não está claro para onde é que a gente vai, como é que vai ser isto ao nível da redistribuição da riqueza, etc, etc. Falamos aqui tanto de paz, guerra, mas por que a guerra veio afinal? Eu vou-vos dizer uma coisa muito básica, que é o seguinte: os problemas tidos como comuns das razões da guerra, desigualdades sociais, dificuldade de redistribuição da renda, etc, etc, vão continuar taxativamente depois do fim das hostilidades. Eu aposto com gosto nisso. Então, enfim. A gente vai, porque na verdade governar é resolver problemas. Portanto, elege-se governantes, indica-se governantes para resolverem problemas. E surgiram de fato problemas inesperados. A capacidade deste governo de responder a estes problemas esteve à altura ou não? Ou está à altura? Bom, de novo, vou dizer um problema que o governo deve resolver em 2017. É a flexibilidade e a rapidez na tomada de decisões. O que nos arrastou para o bloqueio internacional, o que nos arrastou para que vivêssemos 12 meses de instabilidade política, foi a nossa incapacidade ou o nosso receio em tomar decisões que eram quase óbvias. Ao primeiro sinal que a comunidade internacional deu, quando a descoberta das dívidas ocultas, nós levamos muito tempo para finalmente acedermos à auditoria internacional. Ao primeiro sinal em relação à situação do conflito militar, levamos muito tempo para irmos à mesa das negociações e até para que o Presidente da República e o Presidente da Câmara falassem e conseguissem uma trégua, que para mim isso é apenas um termo. Creio e auguro que nenhum outro tiro soe depois de 5 de março. Portanto, para mim faltou isso. Ora, mas isso também, esse aspecto também, e querendo ligar com o professor Mosca, foi revelador de falta de consensos internos, onde algumas pessoas ou algumas correntes, de forma propositada, aplicaram o seu engenho para torpedear a governação do presidente Nyusi no esforço de investir e semear para eventualmente futuras movimentações político-partidárias. Então é uma questão de crise de transição geracional, mas também crise política. Portanto, levou tempo e levou justamente esses 24 meses para que finalmente, eu creio, que o presidente Nyusi conseguisse ter o controle da máquina ou eventualmente conseguir a sua emancipação dentro da instituição que se chama Frelimo. Mesmo assim, ainda não geram processos governativos de dentro, mas e estes pequenos ganhos que se tem, diga-se até heroicos, são eventualmente iniciativas corajosas, individuais. Portanto, de novo, só para fixar os telespectadores, não se conseguiu ser rápido na tomada de decisões,
Quando foi para tirar os ministros, vacilou durante muito tempo. Quando foi para aceitar as negociações, vacilou. Ora, neste momento estamos a voltar eventualmente para uma espécie de normalidade. Para ser concreto e objetivo em relação à sua questão sobre quais são os problemas. Na verdade, em 2016 surgiram mais problemas e menos soluções. E quando foram das soluções, foram tardias. É por isso que não conseguimos, não fomos a tempo de retomarmos. 2. O professor Mosca fala de um aspecto muito interessante, o ambiente psicológico público. Neste momento, os cidadãos têm expectativas. Para além da paz, os cidadãos têm expectativas em ver a grande corrupção finalmente a ser combatida. Isso não está a acontecer. As pessoas não estão a ver, porque isso é preciso, é verificável. As pessoas têm expectativa. E a primeira condição da democracia, sabe qual é? É a inclusão econômica. As pessoas têm expectativa em ver este Estado a materializar o princípio de igualdade, que é o princípio constitucional, em que ou as pessoas precisam de serem privilegiadas pela meritocracia e não necessariamente pela sua filiação. Essas expectativas, neste momento, não estão a ser materializadas. Para além da paz, aliada à crise econômica, desenvolveu-se um comportamento tipicamente moçambicano, que é o cinismo. Não se acredita em absolutamente nada até que as provas sejam evidentes. Ok? Então, não será nenhum discurso que vai mudar a predisposição dos moçambicanos em debitar algum crédito à governação, senão os atos. Mas precisam mesmo, são atos, diga-se, revolucionários. Existe uma predisposição, em sociologia e antropologia falaríamos de uma predisposição catártica. As pessoas precisam de ver que há sangria. As coisas finalmente estão a serem tomadas a peito. É por isso que a expectativa em relação, por exemplo, o próximo evento significativo está para breve, que é vermos o que é que o relatório da Kroll vai dizer em relação às dívidas ocultas. E as pessoas debitam uma grande expectativa sobre esse relatório, mas principalmente sobre como é que o aparelho de administração de justiça vai resolver esse problema. Alright? Então, antes que as pessoas tenham evidências de um governo comprometido com esta boa gestão, até lá as pessoas terão uma predisposição em desacreditar absolutamente tudo, mesmo antes de ler e ouvir. Ok? Então, esta predisposição catártica é-nos requerida como sociedade, mas também como Estado. Então, o nosso estado de espírito é mesmo de cinismo, amplo cinismo, manifesto. Por quê? Porque as pessoas já não estão à espera de mais um discurso. Por quê? Porque existe um discurso muito interessante lá que não está em 24 meses a ser transformado em atos governativos. Para terminar, também julgo que a dimensão comunicacional do nosso governo é ainda muito deficiente, porque nem consegue sequer dizer o que está a fazer. Este é um problema. Nem consegue dizer o que está a fazer, com quanto dinheiro e o que eventualmente precisa de fazer mais e o que precisaria. Então, eu julgo que comunicação e faz 90% de uma boa política. E você alia duas coisas no cidadão: uma crise econômica e uma falta de informação. O cinismo toma conta. Isto é consequência lógica das coisas. Então, como é que poderíamos mudar? Eventualmente temos que melhorar a comunicação e depois temos que resolver os problemas concretos. Mas existe uma grande expectativa nos cidadãos em ver que este Estado, de facto, está ao serviço dos moçambicanos através de algumas ações concretas, principalmente ao nível da governação. O combate à corrupção e inclusão econômica. Coloco a mesma questão para a capacidade, de fato, de resolver os problemas. Quer dizer, porque identificamos esses problemas, sim,
a questão da paz, a questão das dívidas, os cortes, mas ajustar a nossa máquina, esse governo foi capaz de ajustar de se ajustar a estes desafios e tentar fazer aquilo que de facto deve fazer. Quer dizer, a capacidade não significa necessariamente a competência individual das pessoas, porque há pessoas competentes dentro do Estado, não é? Agora, o Estado sentiu-se realmente quase que, ou mesmo incapaz, de resolver muitos problemas, como já foi aqui dito ao longo deste encontro, deste painel, não é? Agora, também é verdade que o Governo está perdendo oportunidades muito importantes para introduzir reformas fundamentais no Estado e na economia, o que não fez. Por exemplo, o Orçamento Retificativo de 2016 e o Orçamento de 2017 foram momentos cruciais para que o Estado, o Governo, desse sinais de que era possível fazer reformas profundas dentro da administração pública. Isso não foi feito. O retificativo não foi retificativo e o que se passa com o Orçamento de 2017 é quase que uma continuidade de 2016, que vai acabar por aprofundar o déficit, porque os gastos continuam a ser muito superiores e não foram feitos cortes necessários dentro do Orçamento de Estado. Aparece o Banco de Moçambique, os senhores Andamela, que tomam algumas medidas, mas as medidas do Banco de Moçambique são sobretudo medidas que vão dificultar mais ainda a recuperação económica. É verdade que pode travar um pouco a inflação, ainda não travou, mas que sobretudo retira dinheiro do mercado através de aumento das reservas dos bancos comerciais junto do Banco Central, e isto vai permitir que o Banco Central seja possivelmente, no futuro breve, o grande financiador da dívida pública do Estado, que de uma forma crescente a dívida vem sendo paga por recursos internos e não por recursos externos. Há aqui um duplo sentido do Banco de Moçambique, que também não permite as grandes transformações, as grandes reformas da economia e vai dificultar a recuperação económica e os agentes económicos e o aumento do investimento, do crédito e através das taxas de juros que subiram. Portanto, há aqui, de facto, oportunidades que foram desperdiçadas e que isso revela, não sei se incapacidade ou incompetência governativa, mas revela com certeza que há aqui um conjunto grande de fatores que acredito que a saída estratégica e a saída dos problemas não estão ainda totalmente equacionados. Eu queria ainda acrescentar o problema das relações com o exterior. Também o Governo, nas relações com o exterior, seja com o FMI, seja com os doadores, com os credores, etc., e com a cooperação internacional, também foi aquilo que, diz o Gide, foi bastante cínica. Aliás, a nossa diplomacia moçambicana, ao longo de todo este período de décadas, é uma diplomacia permanentemente cínica, hipócrita. Isso pode ser perfeitamente fundamentado. E nós continuamos nessa hipocrisia, nesse cinismo diplomático. Eu não estou de acordo com ele quando diz que o moçambicano é cínico por natureza. O moçambicano é cínico. Há um conjunto de fatores que levam a comportamentos que aparentam podem ser caracterizados como de cinismo, não é? Embora sim possa acreditar que haja formas de ser e formas de comportamento e de reação que levam um pouco para esse caminho. Sobretudo, pessoas aqui do Sul são mais do que os do Centro são mais diretos. Desculpe lá me introduzir esta questão, não quero ser regionalista ou tribalista, eu também não posso ser tribalista, sou branco, então não posso ser tribalista. De qualquer modo, há aqui essa questão. Agora, eu também devo ser justo e dizer que há um elemento fundamental na governação do Presidente Nunes que é positiva. Quer dizer, o aspecto da maior liberdade, aparentemente, maior tranquilidade no debate, maior abertura de opiniões, maior espírito de tolerância existente, melhorou bastante, embora continue a haver ainda certas vozes bastante intolerantes dentro de Moçambique. Mas aquele clima áspero,
muito agressivo e até com algum buçalismo no debate político, até entrando nas questões de caráter das pessoas, isso penso que reduziu-se muito e isso é um elemento muito positivo. E isso penso que contribuiu muito, não só a própria pessoa do Presidente, como também muitos ministérios hoje chamam pessoas para conversar, para discutir, da sociedade civil, até pessoas que são considerados críticos, são chamados para falar com os staffs do Ministério dos diferentes ministérios, embora existam alguns ministérios que continuam, não façam isso ainda, e são geralmente ministérios cujos ministros vêm da governação anterior mais autoritária. Portanto, esse é um elemento positivo. E, portanto, há aqui um desanuviamento daquele clima de tensão das pessoas. Não é? Isso é um elemento positivo que nós devemos ressaltar. Pronto, agora... Era isso que eu queria. Deixe-me só comentar ou repostar a questão do professor Mosca antes que se torne isto um grande insulto à nação. Não afirmei, se afirmei assim, então peço desculpas, mas o termo específico do cinismo é a predisposição de não acreditar mais nada, até ver as coisas feitas. Portanto, portanto, é uma predisposição psicológica onde as pessoas já não são movidas pelas promessas ou pelos discursos, por mais competentes que sejam, mas por ações. E são essas expectativas que eu afirmei, inclusão econômica, mais o combate acirrado à corrupção e a promoção da boa governação, que mais definitivamente isso não coloca o desafio do próprio governo para se superar cada vez mais? Não percebi? Não coloca o desafio do próprio governo se superar cada vez mais? Definitivamente, e eu julgo que esta crise abriu uma nesga de oportunidade imperdível para definitivamente o Estado moçambicano, veja que eu estou a dizer o Estado, porque é uma instituição que fica aí e as pessoas passam, o Estado moçambicano se reconciliar com a história e voltar para o seu leito. Porque esta crise vai exigir de facto que o Estado desdobre-se na coleta do imposto, faça bom uso do pouco dinheiro que conseguiu coletar, promova os valores da boa governação e da transparência para reganhar a credibilidade internacional e lide de facto com esta crise. Portanto, eu julgo que não há aqui muitas opções, senão mesmo aderirmos ao que é previsível ou é expectável em situações similares. Ora, quando falo do cinismo, justamente é a predisposição dos moçambicanos em dizer, ok, isso basta de palavras e texto, queremos ver as coisas finalmente acontecer. Portanto, é aí onde de facto se injeta alguns ânimos para que as pessoas voltem a acreditar. Um bom evento e elemento está a acontecer, que é, interessantemente, através do telefonema e do diálogo constante entre o Presidente da República e o Presidente da Renamo, conseguir-se tréguas. Eu julgo que este é um bom ânimo e o país não podia começar da melhor forma, senão mesmo em paz. Agora vamos aduzir a este bom ânimo elementos adicionais, porque vamos resolver o problema da dívida, vamos avançar para aquilo que de facto o professor Mosca estava a dizer em relação às empresas públicas, vamos recolocar as pessoas de acordo com vocação e vontade, vamos tomar as decisões necessárias a tomar em 2017 para que de facto as pessoas comecem a ver atos que estavam à espera. Bem, vamos neste momento observar um breve intervalo e voltamos para a segunda parte. Aí os caros telespectadores terão a oportunidade de se juntar ao programa e deixar ficar as vossas opiniões. Até já. Um país sem história é um país sem futuro. À quarta-feira, às 23 horas,
Boaventura Mucipo junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renamo está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto bem e que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está a ouvir. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para todos. Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da Renamo à cidade portuária de Natal. Davis Simango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Um país sem história é um país. De volta, e a partir deste momento os caros telespectadores já podem ligar e participar. Tem um número de telefone no rodapé e tem indicação do senhor Cadu Moreira em linha. Boa noite. Muito boa noite, Francisco Andrade. Sim. Boa noite também é sensível para os doutores aí presentes, particularmente ao doutor Zito Vaz, editor da Universidade da bom, o tema é muito importante. Senhor Moreira, ia pedir que nos escutasse através do telefone e reduzisse o volume do seu televisor. Sim. Sim. Sim, pode falar? Muito bem, eu dizer que, bom, é um tema muito atual, muito pertinente. É o que, na verdade, a grande universidade ficou muito distante a quando da mas eu não consigo ir ao bastante telefônico a pedir a necessidade de Ceará. Bom, por exemplo, a questão, para não falar da questão de Ceará, que está acontecendo, a questão dos esquadrões de morte, também foram de parte quando apareceu esse motivo, eram mortas, uma situação da pressa. A existência de 40 andava em todos os órgãos, se esperava contra todas as palavras contra os nossos prejuízos. Era uma afronta clara era um sinal de uma governação não desejável, e aquele que a pessoa que era ele decidiu
Também a questão dos tratores, quanto à questão, que vê muito bem, e a combater a questão, mas infelizmente hoje, muitos participantes estão de afronta ao Estado, a questão da agricultura, para mim, é uma marginalização. E aqui tem a agroindústria, as produtos saem da nossa arma para onde a baixa valor. E também a questão da impunidade. É muitos cenários claros. Só isso, a presença da assistência, as cifras, então, muito obrigado, Sr. Moreira. Bem, não estava muito bem audível a sua ligação, mas pronto, pedimos aos outros telespectadores que possam ligar e participar. O número este que está em rodapé, deixar ficar a sua opinião à volta deste tema que estamos em análise, que é um olhar sobre os 24 meses de governação do presidente Filipe Nyusi. Bem, parece que temos mais um telespectador em linha. Não, eu penso que não, ainda não temos nenhum telespectador. E, portanto, temos mais um telespectador, pediu anonimato e fala da cidade de Maputo. Boa noite. Obrigado, boa noite pela oportunidade. Cumprimentar aí o painel. A minha avaliação é péssima no sentido em que desde que o presidente entrou, a vida da população, em particular aquela população pacata, piorou para o pior. As promessas do presidente na tomada de posse não estão a ser implementadas. São vários fatores, desde a água, a energia, o pão, a alimentação. Aquele povo que pelo menos conseguia ter um mata-bicho e um jantar, hoje não consegue um mata-bicho, só tem um jantar e talvez nem jantar não tem. Então, isto para mim é o essencial para nós avaliarmos e podermos estar. O Estado em si, o empregado do povo, vive em bom e melhor, vive a 5 estrelas e o patrão a morrer à fome. E este discurso do que o governo atual não conhece, para mim é um fantoche, porque os discursos que vêm se ouvindo é que o maior bolo das tais dívidas foi ao Ministério da Defesa, foi a Segurança Nacional. O Presidente da República era o Ministro da Defesa, então é inconcebível que ele não saiba explicar para que fim este dinheiro foi usado. Ele era o Ministro do Valor, então ele claramente conhece onde é que está o valor, e se ele até hoje não teve capital de levar as pessoas responsáveis de liderar este país à barra da justiça, é que ela sabe muito bem que entregando essas pessoas ele vai junto, porque não é só o Chang, não é só o Gebuza que roubou o dinheiro, ele era ministro da Defesa. São vários fatores. É guerra. Hoje temos mais de 2 anos a morrerem pessoas, e em menos de um tempo há 2 pessoas que se falam por telefone, e eu me pergunto, será que tipo de mecanismo essas 2 pessoas usaram para nos dar essa megada de paz? Este país é de todos nós. Ninguém merece isto. Nós queremos uma paz efetiva, uma paz que nos permita a circulação do bem das pessoas. Continuamos a fazer o nosso negócio para podermos trazer o pão às nossas casas. Então, não vejo de bom olho o presidente, logo no primeiro mandato, seu filho se lava em bons carros e o povo a morrer à fome. Então, para mim, é nota zero, e ele é um presidente que talvez nem sabe o que diz, porque cada vez que aparece nas câmeras fala uma coisa diferente daquilo que ele tem nos dito. Então, nota zero. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Vamos continuar aqui com as linhas para que os telespectadores possam ligar, deixar ficar a sua opinião à volta destes 2 anos de governação do presidente Nyusi.
ele que tomou posse a 15 de janeiro. Sim, tenho agora em linha o senhor Gabriel Mufundis. Boa noite. Muito boa noite. Sim. Saúde ao painel. A minha opinião na governação dos 2 anos do presidente Nunes foi razoável. Sei que o país, quando entra as ações contra o país, é difícil uma pessoa governar sem dinheiro. Havia alguns comentaristas que apoiavam, não, a comunidade internacional tem que cortar, Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional tem que cortar. Agora já estamos a chorar nós todos. É muito difícil governar um país sem dinheiro. É muito difícil governar um país com guerra. Eu penso que nesse segundo ano do mandato dele, de 2016, tentou apertar os cintos, diminuir outras regalias nas pessoas, ou nas empresas, nos ministérios. Tentou. Vamos ver agora se haver o consenso entre o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional apoiar e terminar a guerra, termos a paz. Penso que o nosso país vai desenvolver. É isso que eu gostaria de deixar no ar. Muito obrigado. Continuação de bom trabalho aí. Muito obrigado, senhor Gabriel Mufundis, tanto por esta participação aqui no programa Linha Aberta, que está a analisar estes 2 anos de governação de Filipe Nunes, que marca, na verdade, uma transição geracional na liderança do país, tendo em conta que é pela primeira vez que o país é dirigido por alguém que não fez parte da geração de 25 de setembro. Tem indicação de mais um telespectador. Boa noite. Sim, boa noite. Sim, já está a participar. Sim, boa noite. Boa noite, boa noite. Sim, dizia que já está a participar no programa. Sim, boa noite. Boa noite, senhor Batista. Já está a participar no programa? Sim. Pronto, analisando os 2 anos do... Primeiro, cumprimentar o painel, Sim. Analisando os 2 anos do presidente, primeiro eu queria falar da paz e dizer que, quanto à paz, a paz, todos nós moçambicanos sabemos que a paz depende do presidente, depende do partido, depende do Estado. Se eles quiserem que os moçambicanos estejam em paz, é só tomar ação. Não depende de pessoas externas, é só eles quererem. Falando da economia, pronto, é uma questão muito difícil para decidir. O presidente Filipe Jacinto Nunes esteve no mandato passado como ministro da Defesa. Todos nós sabemos que para ser ministro da Defesa, essa parte da indicação é muito importante, quer dizer, tem que ser uma pessoa de confiança. Digamos, nós jovens, em minha expressão, eu digo que a indicação do presidente Filipe Nunes para ministro da Defesa, pode dizer, ele é puto do Guebuza. Faça a expressão, essa é nossa, é meu puto, da confiança. Dificilmente ele, como presidente, vai querer que ele esteja na vara da justiça, sabendo que ele mesmo estaria ali para responder. Porque o que ele iria de fazer era, é claro que isso não acontece nos nossos países, principalmente aqui em África, demitir-se da posição e ir à vara de julgamento com ele. Isso nunca vai acontecer. Assumir essas dívidas públicas, mas realmente as dívidas não são públicas porque os moçambicanos sabem que para as dívidas que sejam públicas existem princípios, e os princípios não foram cumpridos. Não foram cumpridos. Se não foram cumpridos, é porque a dívida não é pública. Alguém seja dívida que devia assumir, que olha, para não ser dívida que assuma, não para levar a dívida para o Estado, para nós moçambicanos. Nós assumimos uma coisa que não fizemos, que não concordamos. Nós temos o parlamento, escolhemos ele como presidente, escolhemos deputados que respondem por nós, eles deviam ser consultados.
Eu, por exemplo, como Batista, como cidadão, escolhi um deputado. Esse deputado não esteve envolvido nessas dívidas. Eu não sei dessas dívidas, mas eu estou a assumir a consequência. E outra coisa é que o presidente vem no parlamento e diz que o Estado da Nação é firme. Vamos desculpar. Que firmeza? Não sei qual seria o problema dele chegar ao parlamento e dizer que, olha, não, o país não está bom, estamos a fazer de tudo para que tudo seja bem e tudo mais. Nós vamos perceber, entendemos os problemas e não dizer que o Estado, ele sabe o que é firme. Uma coisa firme. É tudo, senhor Batista? Muito obrigado, é tudo. Muito obrigado pela sua participação. Sim. Convidar os telespectadores a ligarem, deixarem ficar aqui as suas opiniões. A linha está aí disponível, o número está em rodapé. E deixarem ficar aquilo que são, considerarem ser os pontos positivos e os pontos negativos, e também deixar ficar algumas soluções para que, de fato, o país possa caminhar para o melhor no presente ano. Tenho mais um telespectador em linha. Boa noite. Muito boa noite. Sim, Sr. Jorge, bem-vindo. Jorge Sebastião, milito de Climane. Sim, Sr. Jorge, já está a participar. Sim. Dizer que o painel está uma maravilha, porque pela primeira vez o jornalista já teve coragem de chamar pessoas que podem nos dizer algo interessante, mas os discursos não, são muito bonitos, mas não nos vão convencer. De maneira que, em Moçambique, a governação está como nós todos sabemos. Por isso, dar curvas não nos há de valer muito. Os painelistas, não sei se, ao falarem isso, estão a ensinar ou a corrigir a governação, porque a tolerância nas partes envolvidas nos conflitos não existe. Nós não estamos a ver que existe a tolerância. Agora, falar da paz. Fala-se da paz em tempo que estamos em guerra. Mas a paz só há de existir quando esses conflitos de base, de raiz, forem resolvidos, que nunca foram resolvidos. Mas nós aqui na Zambésia já tentamos resolver indo para outros partidos, embora fôssemos da Frelimo, mas já fomos para os outros porque não temos alternativa. Essa é a nossa resolução. É o que nós estamos a falar no lugar desses painelistas já formados, já com capacidade. Nós já nos pronunciamos. Agora, ao dizerem que nós somos patrões, nós já vimos que nós não somos patrões já desde há muito. Porque se não votamos a Renamo, fomos para a alternativa do MDN, etc, etc. De maneira que nós só pedíamos que os jornalistas também tivessem coragem de convidarem, já mostraram alguma coragem, de convidarem alguns políticos, um pouco técnicos, para também para confrontarem com esses ilustres que aí estão, e ver o que eles nos podiam dizer, para nos direcionarem, ou para produzirmos, ou para irmos a Machamba, para ver se sairmos desse imbróglio. Mas, felizmente, pela primeira vez, esta crise vai nos trazer um pouco de raciocínio. Não é bem-vinda, mas felizmente, digo eu, que talvez façamos alguma coisa e começamos a ver com olhos de ver o verdadeiro sentido das coisas. Não tem muito a dizer, mas nós bem não estamos. E enquanto não houver tolerância, não estaremos bem. Obrigado e bom trabalho. Muito obrigado, Sr. Jorge, pela sua participação aqui no programa Linha Aberta. Penso que vamos atender possivelmente o nosso último telespectador. Não sei se já temos algum telespectador em linha. Penso que ainda não, mas vamos atender o último telespectador que nos liga da cidade de Maputo e pede anonimato. Boa noite. Boa noite. E já está a participar no programa. Sim, muito obrigado. Em primeiro lugar, saudar o painel, que é de luxo. E em segundo lugar, a análise que eu faço
da governação do Sr. Nhosse, dizer que é uma governação falhada. É uma governação falhada, primeiro, pela demora na tomada de decisão que leva cada vez mais o país ao buraco. Em segundo lugar, dizer que há uma crise de transição do poder político no seio da própria Frelimo, né? E outro aspecto também que influencia para poder dizer que é uma governação falhada é essa questão de dizer que o povo é o patrão. Onde que se vê o patrão a sofrer e o empregado a viver bem? Isso é o pior cinismo, né? Então, o que o Sr. Nhosse deve fazer é levar os corruptos, é levar as pessoas que contraíram as dívidas à barra de tribunal. Se ele não o fizer, é porque também o Nhosse tem um dedo nesse assunto, né? Então, nós queremos todos os corruptos, queremos Guebuza à barra do tribunal para poder responder a essa péssima posição que levou o país, né? Esse seria um ato muito histórico, porque se não fizer, isso vai se refletir nas eleições. Estamos breves para ir às eleições, né? Estamos breves a ir às eleições, então nós queremos que levem os corruptos à barra de tribunal, as pessoas que contraíram a dívida pública a irem responder essas questões à barra da justiça. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação aqui neste programa. Portanto, neste momento voltamos ao debate aqui no estúdio. Não sei se querem comentar um pouco as intervenções dos telespectadores. Então, para mim a questão, a tônica é geral, onde se evidencia as expectativas não satisfeitas, mas a grande coisa que eventualmente falhou em 2016 e que eventualmente e seguramente vai se resolver em 2017 é a paz. Sabe, não há pior coisa que estar bloqueado e em guerra. Tínhamos que ter alguma oportunidade para que as pessoas pudessem encontrar meios de sustento. E a paz é fulcral. Para mim, se em 2017 conseguirmos finalmente resolver esse assunto, será bom. 2, apesar dos pesares, também este povo moçambicano sabe agraciar os bons trabalhadores, como evidenciado pelo professor Mosca. Pessoalmente, corri uma pesquisa online onde 4 figuras foram as principais, dos governantes. A ministra de Saúde, a Nazir Abdullah, o ministro do Negócio Estrangeiro, foram os melhores ou os mais aprovados, e enquanto que Abdul Razak, o governador de Zambésia, e a Helena Taipa, o governador de Sofala, foram as figuras mais sonantes. O governo fez algumas coisas também. Este país é vasto, mais de 2.000 quilômetros de linha costeira, 25 milhões de habitantes. Há pessoas que também viram alguns avanços. Por exemplo, a central elétrica de Mapai, ou o hospital já mencionado de Limane, a inauguração da linha Quamba-Lixinga, são igualmente moçambicanos que viram as suas vidas melhoradas dentro de um contexto de crise como esse. Portanto, é preciso também dar crédito nisto. Mais de 100 inaugurações presidenciais, um país totalmente desminado, declarado a nível nacional. Portanto, a abertura mencionada aqui pelo professor Mosca deste governo a novas opiniões e ao debate de ideias são alguns dos elementos que julgo eu encorajadores de que e que também renovam as esperanças de 2017 ser melhor com o desbloqueio internacional. Gostava de vou colocar 2 perguntas, uma para todos, porque já estamos com pouco tempo. Primeiro é a decisão, esta comunicação que o governo fez esta semana, de que nós temos condições de fazer o pagamento de mais uma tranche da dívida da Ematum. Portanto, o governo não vai poder pagar o valor. O efeito disto
para a credibilidade do país. E a segunda questão seria, ia pedir a cada um de vocês que deixasse 3 ou 4 ou mais medidas que o governo devia tomar de correção este ano para que possa de fato melhorar aquilo que é o seu desempenho, na vossa opinião. Eu vou começar mesmo com o Egito. Ok. 2 medidas. A primeira... começar com a questão da dívida. Não pagamento, os seus efeitos. Não havia como não pagar. Não há dinheiro. E ponto final. E isso já tinha sido alertado desde o governo, pelo menos já vinha dizendo isso desde setembro. E já alertava para a necessidade da renegociação. Afeta a credibilidade, todo mundo já sabia. Mesmo os tais credores sabiam claramente que não era possível. Por quê? Porque nós não temos mais saídas. Quais são as saídas? As saídas são, o roteiro está clarificado, resolver, acordar um novo programa de financiamento ou de assistência a Moçambique pelo FMI, e isso vai desencadear, inclusive, a reconciliação de mais doadores, a partir dali renegociar esta dívida e eventualmente ir para o mercado em busca do financiamento. Portanto, neste momento não é possível fazer milagre. Nós já estamos, através de várias agências de rating, no junk mesmo. Portanto, estamos mesmo ao nível de caloteiros, pessoas que não pagam dívida. Não temos como alterar isto e não temos como inventar. Teremos que trilhar este corredor da morte e salvarmos por ali ou morrermos mesmo por ali. Mas tudo indica que vamos superar. A nação, como costuma se dizer, está firme e tem que combater os seus males. E as medidas? As medidas. Eu julgo que urge a renovação governamental para colocarmos as pessoas sérias e certas e com vontade em locais certos. O Presidente da República declarou suas 2 iniciativas e o setor agrário e o setor do turismo. Infelizmente nós não temos ali bons trabalhadores. Então é preciso tomar medidas enérgicas nestes setores se na verdade queremos eliminar a fome. E a segurança alimentar foi declarada pelo Presidente da República como a sua principal arma. Mas, ao que parece, não estamos a produzir. E isso tem um culpado. E temos que acertar a responsabilidade. Para mim, não podemos perder a oportunidade de renovar o governo para ajustá-lo aos desafios. E as pastas já atacar? Já disse. Turismo e agricultura e o turismo. Mas há outras medidas possíveis? A segunda medida, definitivamente, é o governo para recredibilizar, nem bem recredibilizar, é para rejuvenescer a esperança dos cidadãos em relação a um futuro possivelmente risonho. É preciso também que o aparelho de administração de justiça recredibilize-se, atacando aquilo que são também as expectativas, a grande corrupção e a promoção da boa governação. Obrigado. Bem, credibilização não vai melhorar ou piorar. Este é o primeiro ponto. Porque já a partida, como se referiu, as dificuldades de fazer face a estas dívidas foram colocadas logo à partida. Agora, não podemos também esquecer que, aliado a esse contexto, o país teve de sensivelmente 18 meses para cá um revés sério na estrutura da economia mundial. Por exemplo, estamos a falar da própria capacidade das exportações, o revés das commodities ao nível, portanto, do mercado internacional. Portanto, todo um conjunto de situações aliadas também àquilo que foi acontecendo pelas grandes exploradoras do carvão em Moçambique, etc, etc. Portanto, tudo isto gerou um cenário pelo qual as receitas, portanto, do país, portanto, que foram tomadas em contas, não aparecessem. Portanto, daí que
há toda uma reviravolta para olhar ao nível interno como é que pode-se dar a volta, portanto, a esta. Se esta fosse uma dívida, portanto, negociada e toda ela, portanto, partilhada, que a gente soubesse para que é que estamos a ir, por que é que estamos, etc, tudo isso, era fácil renegociar termos, inclusive até de austeridade interna, para reforçar a capacidade disso, ok? Mas isso não vai acontecer, a solução vai ser virada, portanto, para os grandes negócios, portanto, sobretudo para a bacia do Rovuma, ok? Como é que isto vai acontecer? Embora estejamos ainda numa fase que nem sequer está próxima de payback, é de investimento esse de dinheiro que não é nosso, etc. Agora, medidas. Há uma coisa aqui interessante. A expectativa popular, sobretudo a urbana, aquela que lê, que vai atrás das informações, etc, tudo isto, que tem claramente a ideia de que este governo herdou um contexto, tanto de governação anterior. A expectativa popular é de que este governo traga elementos e que mostre à população, ao povo, que não tem nada a ver com estes problemas que herdou e está a fazer de tudo para resolvê-los. A começar pelo combate à corrupção, a caça aos corruptos, etc. Por isso. Essa aqui é a grande expectativa. E se isso acontecer, há heróis aqui que vão sair. Okay? Dentro deste combate, dentro desta nuance, o combate à corrupção, portanto, é uma medida muito séria. O governo tem que mostrar seriedade no combate à corrupção. O governo deve mostrar medidas sérias no capítulo, por exemplo, do diálogo. O povo deve se sentir ajusante e amontante na tomada de decisões, portanto, de todas as questões de desenvolvimento, ou seja, negociar com o povo as prioridades do desenvolvimento. Okay? Porque muitas das vezes o povo anda perdido. Como é que se podia fazer isso? Uma das formas, por exemplo, é aumentar a inclusão na decision making das pessoas. Seja por via de descentralização, seja por via de vários outros fóruns de participação política que podem ser reabilitados, que já temos inaugurados no país, podem ser reabilitados para isso. Okay? E é aí onde, por exemplo, antes de qualquer descalabro que aconteça, o povo envolvido é capaz de dar alertas em relação a isso. E um ponto essencial, o último que eu ia dizer, é que a governação municipal é chamada agora a estar em sintonia com os próprios e as prioridades de desenvolvimento nacional. Por exemplo, porque o que vai acontecendo ao nível da gestão municipal, vou pegar, por exemplo, o aspecto dos processos de reassentamento mal conduzidos e que geram sérios problemas sociais. Isso só agrava a imagem com que o povo faz da ligação do mesmo partido no poder, mesmo governo, mesmas pessoas, etc. Então o governo central deve tomar sério, okay, as exigências do desempenho da governação municipal. Esta também é outra medida que devia ser. Muito obrigado. Dr. Mosca? Eu iria focalizar-me em algumas sugestões, não são minhas, naturalmente. Em geral estou de acordo com aquilo que os meus colegas do painel disseram, nos aspectos políticos, aspectos de segurança, de transparência, de corrupção, etc. Claramente de acordo. Eu iria focalizar-me um pouco nas questões mais económicas. Primeira é a questão de tomarem-se medidas muito sérias dentro do Orçamento do Estado, significa repensar toda a estrutura do Estado, qual é a função do Estado no atual contexto de desenvolvimento e de crise económica, que não está repensado. Isso tem reflexo ao nível do orçamento e o orçamento deve ter reformas muito profundas que não foram tomadas nem como já disse, nem no orçamento retificativo de 2016, nem agora em 2017.
Paralelamente a isso, isso vai ter custos sociais muito altos, na medida em que vai haver medidas de restrição. É necessário que o governo esteja muito atento ao suporte e apoio ao nível de vida das pessoas mais carenciadas e com níveis de renda muito baixos. Eu penso que, neste momento, o nível de sacrifício social é de tal maneira desigual, como que dizia, penso que um telespectador, quem é esse patrão que vive bem e o empregado que está a sofrer, não é? Portanto, existe uma grande desigualdade no sofrimento da crise, onde quem provocou crise, ou os grupos sociais mais de renda mais alta não estão sofrendo, mas não tanto. Quem está a sofrer mais são os pobres, e é preciso proteger esses pobres, porque podem acontecer situações de conflitualidade social muito fortes. Então o orçamento do Estado deve ter muita atenção com esses aspectos, é um aspecto fundamental. Isso leva também à questão da própria reforma do próprio Estado, do próprio sistema político, não é? A questão da descentralização é um pouco tabu na nossa sociedade. Falou-se aqui um pouco da questão dos municípios, das municipalidades, etc., da relação direta com a população, que é muito importante, e esse passo não foi dado, porque também existem muitos pontos de vista diferentes dentro sobretudo da Frelimo, não é? Outra medida importante é sobre as empresas públicas. As empresas públicas têm necessariamente que ter reformas profundas, reestruturação profunda do sistema público empresarial, e isso não significa privatizar a avulso certo tipo de atividade. Precisa ter cada sector, energia, construção, telecomunicações, etc., tem que ter transportes públicos, transportes ferroportuários, tem que ter uma estratégia de privatização, não andar a privatizarmos a avulso, como foi feito no final dos anos 80, a princípio dos anos 90. Depois os resultados a gente sabe quais foram, não? Esse é um aspecto de absoluta importância. Outro elemento que eu penso ser importante ser tomado pelo governo é a necessidade de ter uma relação muito mais aberta com a cooperação internacional e com o Fundo Monetário Internacional. Isto porque não há solução económica neste momento sem o Fundo Monetário, sem a cooperação e sem investimento estrangeiro. Não vale a pena. Quer dizer, vamos entrar de não cumprimento em não cumprimento dos nossos compromissos financeiros, porque o nosso Estado, o nosso orçamento está absolutamente falido. Quando algum economista, particularmente o colega António Francisco, dizia há 3, 4 anos para cá que era um Estado falido, hoje verifica-se que ele tinha toda a razão. Então, significa isto que é absolutamente fundamental chegar-se a um acordo com estas organizações. Mas essas organizações também impõem um conjunto de condições, e o governo moçambicano deve ter a humildade e a abertura suficiente para não vender o país, nem deixar elementos fundamentais da sua soberania, mas também aceitar que há condicionalidades que é preciso aceitar neste momento. E nós devemos deixar o discurso patético de nacionalismo barato, dizer que nós, moçambicanos, somos capazes de resolver os nossos próprios problemas, não queremos aqui mediadores internacionais, não queremos auditoria externa, a nossa Procuradoria-Geral da República vai resolver, é preciso ter confiança nas nossas instituições, etc. Esse é um discurso absolutamente de nacionalismo primário, que não tem sentido mais no mundo atual, e muito menos nos contextos atuais em que Moçambique está completamente dependente desses recursos externos. Eu penso que essas são algumas das suas medidas que surgiram serem absolutamente fundamentais. Acrescentar um ponto rápido, no capítulo, sobretudo, da administração da justiça, que foi aqui referido, nós vamos reparar que começa a acontecer um fenómeno sério, é que as populações vão cada vez mais substituindo o Estado no contexto da segurança. A proteção dos cidadãos, do ponto de vista de criminalidade, está à balda, e as pessoas estão a tomar rédeas autóctones, rédeas próprias de prover a segurança. Não é por acaso que vai recrudescendo os linchamentos e etc, etc. Medidas purgatórias. Exatamente, porque o Estado está sendo paulatinamente substituído neste capítulo. Então, não consegues dar, o poder de compra está alto, coloca a segurança no mínimo.
Okay? Portanto, as pessoas devem perceber que aqui não estamos seguros e não estamos, Deus doará, portanto, o Estado está conosco. Porque esta substituição já começou, já não é um assunto de rural, é um assunto também urbano. A justiça por próprias mãos. Bem, muito obrigado por ter estado aqui para este momento. Espero que tenhamos produzido alguma ajuda e ajudado a compreender um pouco aquilo que está a ser feito e também, quem sabe, também uma mini assessoria a quem está no poder, possa olhar também para essas ideias que saíram aqui dos telespectadores, que são preocupações de uma minoria, de poucas pessoas, pelo menos que tiveram a oportunidade de expressar a sua opinião, mas que se calhar pode também representar anseios de muito mais gente e que vale a pena por vezes ter em conta a estas sugestões que aqui saíram e agradecer aos telespectadores por terem nos acompanhado e aqueles que também participaram. Nós voltamos na próxima semana com mais temas para análise aqui no Linha Aberta. Boa noite.